A saúde ruminal é de vital importância para garantir a produção saudável e eficiente de gado leiteiro. Os programas de alimentação atuais para bovinos recomendam dietas ricas em concentrados para atender às altas necessidades nutricionais das vacas durante a lactação e aumentar a eficiência de custos. Essas dietas, no entanto, podem prejudicar a saúde ruminal. O termo acidose ruminal subaguda, SARA, é frequentemente usado como sinônimo de saúde ruminal precária. Nesta revisão, primeiramente descrevemos as demandas fisiológicas do gado por fibra fisicamente efetiva na dieta. Também fornecemos informações de base sobre a importância de aumentar as secreções salivares e a absorção de ácidos graxos de cadeia curta através do epitélio escamoso estratificado do rumen, prevenindo assim a ruptura do equilíbrio ácido-base ruminal, um processo que prepara o caminho para a acidificação do rumen. A avaliação da adequação da fibra dietética na fazenda é desafiadora tanto para nutricionistas quanto para veterinários. Portanto, esta revisão fornece recomendações práticas sobre como avaliar a eficácia física da dieta com base nas diferenças na distribuição do tamanho das partículas, no teor de fibra e no tipo de concentrado alimentado, tanto quando este faz parte da dieta total, misturada, quanto quando é suplementado em dietas parcialmente misturadas. Além de considerar a quantidade absoluta de fibra fisicamente efetiva e os tipos de amido na dieta, destacamos o papel de vários fatores de manejo alimentar que afetam a saúde ruminal e devem ser considerados para controlar e mitigar a SARA. Mais importante ainda, a alimentação transitória para garantir a adaptação gradual do epitélio ruminal e da microbiota. Monitoramento e gerenciamento cuidadoso da distribuição do tamanho das partículas. Controle da seleção dos alimentos, do tamanho das refeições e da frequência das refeições, e atenção especial às vacas primíparas, são algumas das ferramentas de manejo alimentar que podem ajudar a sustentar a saúde ruminal em rebanhos leiteiros de alta produção. A suplementação de aditivos alimentares, incluindo produtos de levedura, compostos fitogênicos e tampões, pode ajudar a atenuar a SARA, especialmente durante períodos de estresse, quando o risco de deficiência de fibra fisicamente efetiva na dieta é alto, como durante o início da lactação. No entanto, o uso de aditivos alimentares não pode compensar totalmente o manejo alimentar subótimo. As vacas leiteiras têm altas demandas nutricionais durante a lactação. Uma prática comum para atender a esses altos requisitos de energia e proteína metabolizável é fornecer grandes quantidades de concentrados, especialmente durante o início e o meio da lactação. Tipicamente, concentrados ricos em amido à base de grãos são fornecidos à custa de forragens ricas em fibra, aumentando assim a densidade energética da dieta, mas comprometendo o conteúdo de fibra fisicamente efetiva, FDN fisicamente efetivo, das dietas de lactação. A fibra fisicamente efetiva é necessária nas dietas do gado para estimular a atividade de mastigação e o fornecimento de tampão salivar, a motilidade ruminal e a mistura, e para manter o funcionamento adequado do ecossistema ruminal. Por outro lado, os concentrados ricos em grãos são palatáveis e facilmente fermentáveis no rumen. A rápida fermentação estimula o crescimento microbiano, mas também gera grandes quantidades de ácidos graxos de cadeia curta, AGV, especialmente precursores glucogênicos, que são usados pelo hospedeiro como combustíveis metabólicos e precursores para a síntese de vários compostos metabólicos. A produção rápida de AGV em relação ao fornecimento de tampão desregula o equilíbrio ácido-base intrarruminal. Quedas intermitentes de pH ruminal afetam gradualmente a função do rumen, e se forem graves, longas e frequentes o suficiente, são designadas como acidose ruminal subaguda. Devido aos sinais, principalmente não patonomônicos, da acidose ruminal subaguda, existe controvérsia sobre sua definição. A diretriz atual é que o risco de acidose ruminal subaguda aumenta quando o pH ruminal cai abaixo de 5,6 por mais de 3 horas dia ou abaixo de 5,8 por mais de 5 a 6 horas dia. Pesquisas nos últimos 10 anos estabeleceram que o gado leiteiro que sofre de acidose ruminal subaguda tem maiores riscos de desenvolver distúrbios metabólicos custosos, como deslocamento de abomaso, fígado gorduroso, laminite, abscessos hepáticos e síndrome da vaca caída. Coletivamente, pode-se antecipar que as perturbações secundárias têm consequências de longo alcance para a saúde e a produtividade do gado.
As relações causais entre as estratégias de alimentação atuais e a incidência de acidose ruminal subaguda, bem como suas consequências para a saúde do rumen e do hospedeiro, foram investigadas intensamente e os resultados foram resumidos em várias revisões abrangentes. Os resultados desta pesquisa estabeleceram o papel da FDN fisicamente efetivo na prevenção da acidose ruminal subaguda em gado leiteiro. O conceito de FDN fisicamente efetivo amalgama as propriedades químicas, fibra e físicas, tamanho das partículas, dos alimentos, fornecendo uma ferramenta viável para prever a eficácia física de uma dieta, ou seja, quando fornecida como dieta total misturada, em condições práticas de fazenda. Além do conteúdo de FDN fisicamente efetivo na dieta, a incidência e a gravidade da acidose ruminal subaguda dependem de fatores relacionados à dieta, como a quantidade e a fermentabilidade do amido alimentado e o nível de ingestão de alimentos. Fatores de manejo alimentar também são crucialmente importantes na redução da incidência de acidose ruminal subaguda. Por exemplo, o conceito de alimentação com dieta total misturada presume idealmente a ingestão simultânea de forragens e concentrados, suavizando assim o padrão de fermentação diária e evitando períodos de atividade fermentativa excessiva. No entanto, o gado comumente separa os concentrados de sua alimentação, resultando em uma ingestão irregular e potencialmente inadequada de FDN fisicamente efetivo, tanto ao considerar o perfil de ingestão de uma determinada vaca ao longo do dia, quanto ao considerar a partilha de alimentos entre vacas com diferentes eficiências de separação em um grupo de alimentação. Esse comportamento é tão comum que os comportamentos de separação e alimentação das vacas foram recentemente enfatizados por vários pesquisadores como fortes fatores causais de acidose ruminal subaguda. Como a extensão da separação depende de vários fatores de manejo, grandes diferenças nos efeitos do comportamento de separação podem ser esperadas entre fazendas leiteiras em relação à acidose ruminal subaguda. O manejo alimentar usando dieta total misturada é comumente usado em grandes fazendas leiteiras, e a alimentação com dieta parcialmente misturada é tipicamente usada em fazendas de pequeno e médio porte. Essas últimas, com alimentação de concentrados separada em estações de alimentação com transponder. Além disso, a duração da adaptação a uma nova dieta rica em amido e a paridade das vacas parecem desempenhar um papel nos requisitos de FDN fisicamente efetivo das vacas para manter o pH ruminal dentro das faixas fisiológicas, prevenindo assim a acidose ruminal subaguda. O principal objetivo desta revisão é, portanto, fornecer uma visão geral dos métodos práticos disponíveis para avaliar a adequação da fibra dietética nas dietas de vacas leiteiras, bem como desafios para regular o equilíbrio ácido-base ruminal em vacas leiteiras de alta produção. A nutrição para gado de alta produção visa maximizar a conversão de altos níveis de ingredientes dietéticos em combustíveis e substratos metabólicos para atender às altas demandas nutricionais da vaca. A fração de carboidratos da matéria orgânica fermentável no rumen, IFOM, em uma dieta total misturada, típica para vacas leiteiras, contendo concentrados à base de grãos, é composta de aproximadamente metade fibra e metade carboidratos não estruturais, sendo a maior parte destes últimos na forma de amido. O fornecimento de matéria orgânica fermentável no rumen é um determinante-chave para a produção de proteína microbiana, que é a principal fonte de aminoácidos para a vaca. Além disso, a maior parte da fermentação e a degradação mais eficiente da fibra no ruminante ocorrem no rumen. Então, se a vaca deve obter energia suficiente dos 30% da dieta que é FDN, esta precisa ser fermentada em ácidos graxos de cadeia curta no rumen por micro-organismos. No entanto, a taxa de produção de AGV, principalmente acetato, propionato e butirato, não deve exceder a capacidade ruminal de absorção e tamponamento ao longo de um dia inteiro, exigindo um equilíbrio entre alimentar os micro-organismos sem perturbar o pH ruminal. Em muitas dietas TMR, o amido é um contribuinte substancial para o fornecimento de RFOIM. O local de digestão do amido difere drasticamente entre os tipos de grãos e métodos de processamento. Dietas de vacas leiteiras baseadas em grãos como trigo ou cevada, e até mesmo centeio, milho e sorgo, têm degradação ruminal média de amido de 76% e 54%, respectivamente, com digestibilidade total variando de 90% a 96%.
Assim, mudar os métodos de processamento torna possível deslocar mais de 20% do amido ingerido da digestão ruminal para a pós-ruminal. Essas abordagens podem ser usadas para diminuir a carga de fermentação do amido no rumen e modular o fornecimento de RFOM enquanto mantém o fornecimento de energia para a vaca, ou, em alguns casos, aumentando o fornecimento de energia através de maior ingestão de alimento. No entanto, devido à capacidade limitada do gado de digerir amido pós-ruminalmente, devem-se considerar as limitações na extensão em que a digestão do amido pode ser deslocada do rumen para o intestino. Quantidades aumentadas de amido que chegam ao intestino grosso aumentam o risco de acidose do intestino posterior. Além de deslocar a gradação do amido pós-ruminalmente, uma abordagem para diminuir a carga de fermentação de RFOM no rumen, mantendo alta densidade energética na dieta, pode ser a adição de gordura protegida do rumen às dietas de vacas leiteiras. No entanto, existem limitações na quantidade absoluta de gordura dietética fornecida às vacas. Dieta que fornecem quantidades relativamente grandes de RFOM, 10 kg/h, resultam na rápida produção de AGV e lactato, um metabólito intermediário da fermentação do amido. Embora haja evidências crescentes de absorção limitada de lactato, a maior parte do lactato produzido é metabolizada por micro-organismos que utilizam lactato. Os AGVs são absorvidos, em grande parte, diretamente através do epitélio escamoso estratificado do rumen, por difusão e vias mediadas por proteínas, e então usados como combustíveis ou substratos pelo hospedeiro. A recuperação de AGV pelo hospedeiro é um processo fisiológico essencial, não apenas para a eficiência geral da utilização da energia dos alimentos, mas também para prevenir a acidificação do conteúdo ruminal. Por um lado, a absorção de AGV através do epitélio do rumen garante a recuperação direta de substratos energéticos e precursores glucogênicos do rumen para o pool metabólico do animal. Por outro lado, a absorção aumentada facilita a extração de prótons e a troca de íons bicarbonato com AGV luminais, contribuindo para o tamponamento do conteúdo do rumen. De ambas as perspectivas, é de grande interesse estimular as vias de absorção mediadas por proteínas e o metabolismo intracelular de AGV do epitélio ruminal. E isso permanece um foco de intensa pesquisa. Comparado com os AGV, o lactato é um ácido muito mais forte, conteúdo de dissociação ácida, pKa igual a 3,9 vezes 4,8 para AGV, e mais influente na regulação do equilíbrio ácido-base do rumen. A secreção de saliva alcalina é outro processo fisiológico indispensável para regular o equilíbrio ácido-base. Embora a absorção de AGV seja um mecanismo predominante para contrariar o desenvolvimento de acidose, a secreção salivar é reforçada após um episódio de acidose ruminal, provavelmente para compensar a absorção de AGV prejudicada e o tamponamento pelo epitélio ruminal danificado. As taxas de secreção salivar em raças de gado de alto rendimento são bastante impressionantes e atingem valores de aproximadamente 250 por dia. No entanto, dietas pobres em FDN fisicamente efetivo têm mostrado diminuir linearmente a atividade de mastigação. Como a taxa de fluxo salivar durante a ruminação e durante a alimentação é maior do que durante o descanso, 1,8 e 1,22 vezes, respectivamente, a atividade de mastigação diminuída causa uma subsequente diminuição da secreção de tampão salivar, finalmente prejudicando o pH ruminal. Portanto, é necessário realizar pesquisas para desenvolver estratégias de alimentação que possam estimular a atividade de mastigação e, assim, as secreções salivares, durante fases intensivas de fermentação ruminal. A modulação do comportamento alimentar e de mastigação para mais tempo de mastigação aumentará os tampões salivares e estimulará a neutralização mais eficiente dos prótons, ajudando assim a prevenir a superacidificação do conteúdo ruminal e o desenvolvimento da acidose ruminal subaguda. Embora o papel primário da FDN fisicamente efetiva seja geralmente considerado a estimulação da secreção salivar, o aumento do conteúdo de FDN fisicamente efetivo na dieta também pode resultar em redução da digestibilidade e fermentabilidade da dieta. Além disso, mecanismos de receptores sensoriais ruminais estimulados pela estimulação tátil das partículas de fibra ou de extensão passiva do rumen estimulam a motilidade ruminal. Portanto, a provisão de FDN fisicamente efetivo adequado é necessária não apenas para estimular a secreção salivar, mas também para a motilidade ruminal, que deve promover a absorção de AGV e a separação e remoção dos gases de fermentação para prevenir o timpanismo.
Consequentemente, a adaptação e recuperação ótimas de AGV através do epitélio ruminal e a secreção efetiva de tampão salivar são de importância central na manutenção do pH ruminal e saúde ruminal ótimos. Journal of Dairy Science, myadrive.com/cbbfx7. Prevalência da acidose ruminal subaguda. A falha em manter um equilíbrio ácido-base adequado leva ao acúmulo intrarruminal de prótons e a uma subsequente queda no pH abaixo da faixa fisiológica de aproximadamente 6,0 a 7,0, uma condição comumente conhecida como acidose ruminal subaguda. Em geral, 2 grupos de vacas estão em alto risco de acidose ruminal subaguda: vacas durante o início da lactação e aquelas no período de lactação intermediária. O primeiro grupo passa por uma mudança forte de uma dieta alta em fibra fisicamente efetiva para uma dieta densa em energia no início da lactação, o que, se realizado de forma muito abrupta, provavelmente ultrapassará a capacidade de absorção, metabolização e neutralização do epitélio ruminal. Como há evidências de que vacas que experimentam o primeiro episódio de acidose ruminal subaguda sofrem de acidose ruminal subaguda mais severa após um período de recuperação de 3 a 7 dias, é viável sugerir que mitigar a acidose ruminal subaguda durante o início da lactação diminuirá a suscetibilidade à acidose ruminal subaguda posteriormente durante a lactação. Observou-se uma depressão forte e abrupta do pH ruminal, de uma média de 6,3 na semana antes do parto, para uma média diária de pH abaixo de 5,8, a partir do 6º dia pós-parto, em um grupo de vacas com acesso ad libitum a uma dieta pré-parto sem grãos e oferecida em quantidades crescentes de uma dieta TMR de lactação inicial, com 47% de concentrado. Curiosamente, vacas que consumiram voluntariamente maiores quantidades da dieta pré-parto durante este período pós-parto não experimentaram quedas de pH ruminal e condições de acidose ruminal subaguda, apesar da ingestão similar de TF de lactação fresca e de ingestão total de matéria seca em ambos os grupos de vacas. Portanto, pode-se especular que o tempo de mastigação reduzido devido à menor ingestão da dieta TTMR rica em forragem contribuiu para o pH ruminal mais baixo nas vacas suscetíveis à acidose ruminal subaguda. As dietas fornecidas durante o último período de gestação, especialmente a dieta de final de gestação, são comumente altas em forragem e fibra fisicamente efetiva e contêm pouca, se alguma, quantidade de concentrados, amido, resultando em papilas mais curtas e uma microbiota ruminal altamente diversa, composta principalmente de bactérias celulolíticas. A alimentação com dietas de transição nas últimas semanas antes do parto prepara o rumen e a eficiência metabólica geral da vaca, incluindo a produção e a qualidade do colostro. Isso é comumente feito alimentando forragens de alta qualidade, que serão ainda mais alimentadas durante a lactação, e quantidades moderadas de concentrados ricos em amido, proteína metabolizável e minerais e vitaminas necessários. Embora essa abordagem possa ser esperada para diminuir o risco de acidose ruminal subaguda pós-parto, há evidências de que alimentar grandes quantidades de concentrados durante os períodos de final de gestação e transição não reduz o risco de acidose ruminal pós-parto em vacas primíparas alimentadas com a mesma dieta de lactação baixa em fibra. A falta de um efeito protetor da abordagem da dieta de transição é provavelmente devido a uma maior depressão na ingestão de matéria seca de vacas alimentadas com dietas ricas em grãos, à medida que o parto se aproxima, do que quando são alimentadas com dietas mais altas em fibra fisicamente efetiva. A baixa ingestão de alimentos, mesmo de dietas consideradas de baixo risco para baixo pH ruminal, seguida por aumento da ingestão de matéria seca, pode ser usada para induzir acidose ruminal. Portanto, a depressão da ingestão de matéria seca antes do parto e a forte transição dietética de dietas quase inteiramente de forragem para uma dieta altamente fermentável, juntamente com considerável estresse no período periparto, colocam vacas em início de lactação em alto risco de desenvolver acidose ruminal subaguda. As dietas de transição, obviamente, devem visar um apetite melhorado em vacas periparturientes. Alimentar vacas com forragem de alta qualidade e quantidades limitadas de concentrado contraria a ingestão limitada de alimentos de vacas nas últimas semanas pré-parto. Aumentar gradualmente os concentrados pós-parto tem demonstrado proporcionar uma melhor adaptação da microbiota ruminal durante os primeiros 30 dias de lactação,
do que aumentar a quantidade diária de concentrado em 1 kg de matéria seca de concentrado. Considerando que os concentrados alimentados nesse estudo eram ricos em subprodutos e, portanto, baixos em amido, 25% de amido, a adaptação gradual pode ser ainda mais importante com os concentrados altos em amido e baixos em fibra, que são comumente usados em vacas de transição alimentadas com TMR. De fato, os agricultores que utilizam TMR alimentam apenas algumas variantes de dietas de lactação e, portanto, vacas em início de lactação são frequentemente confrontadas durante a segunda semana de lactação com um aumento abrupto no conteúdo de energia, ou seja, amido, com quase 40 a 50% de concentrados na base de matéria seca, em vez de serem adaptadas gradualmente. Além disso, a ingestão de concentrados é frequentemente maior do que a formulada, porque as vacas geralmente selecionam concentrados na alimentação por componentes. Essa situação pode ser exacerbada ao usar sistemas de ordenha automatizados, porque uma maior quantidade de concentrado é frequentemente fornecida para vacas com alta ou crescente produção de leite, sem considerar o efeito que o aumento da alocação de concentrado tem na ingestão de TMR e na fermentação ruminal. Na literatura, incidências ainda maiores de acidose ruminal subaguda foram relatadas, com base em ruminocentese, em vacas em lactação intermediária. No entanto, a ingestão de matéria seca é maior durante a lactação intermediária, o que potencializa outros fatores predisponentes, e indica que o desenvolvimento da acidose ruminal subaguda em vacas de lactação intermediária está principalmente ligado a fatores de manejo, como formulação de dietas além das recomendações gerais quanto ao conteúdo de amido fermentável no rumen e fibra fisicamente efetiva, baixa frequência de alimentação, processamento excessivo de alimentos, ingestão de grandes refeições durante o dia ou separação excessiva da dieta em favor dos concentrados, especialmente durante as primeiras 6 horas após a alimentação matinal. Em um estudo recente, observou-se que vacas em maior risco de acidose ruminal subaguda, com base em um índice que leva em conta a área abaixo do pH 5 ou 8 relacionada à ingestão de matéria seca, passaram mais tempo comendo no primeiro período de 8 horas após a alimentação do que vacas de menor risco e menos tempo comendo no terceiro período de 8 horas do dia. Em rebanhos alimentados com dieta baseada em componentes, o cronograma de alimentação deve visar alimentar menores proporções de concentrado com mais frequência. Nos sistemas de alimentação TMR, o acesso aos alimentos é importante. Se o acesso for limitado, vacas socialmente dominantes comerão primeiro e por mais tempo, especialmente em grupos maiores com acesso limitado ao coxo. Essas vacas então têm mais oportunidade de separar a alimentação, selecionar concentrados e sofrer de acidose ruminal subaguda. Medindo a eficácia física das dietas. A eficácia física de uma dieta de vacas leiteiras é a capacidade de manter a atividade de mastigação e a saúde ruminal. Isso é determinado principalmente pelo conteúdo de fibra e tamanho das partículas, e pela quantidade de ingestão de carboidratos digestíveis no rumen, especialmente amido, por unidade de tempo. É amplamente aceito que tanto a quantidade quanto a forma física da fibra dietética desempenham um papel fundamental na nutrição das vacas leiteiras. Especificamente, partículas longas de fibra permitem a manutenção de uma espessa camada ruminal, que atua como um sistema de triagem de partículas, efeito de leito filtrante, estimula as contrações ruminais, promove a mistura do conteúdo ruminal e a absorção de ácidos graxos de cadeia curta, AGV, enquanto também regula a passagem do conteúdo digestivo. A falta de estratificação clara do conteúdo digestivo no rumen sugere condições ruminais prejudicadas e deficiência de fibra. Uma redução na consistência da camada ruminal reduz a retenção de partículas de alimentação média e aumenta a taxa de saída do conteúdo digestivo sólido, o que resulta em digestibilidade ruminal da fibra prejudicada. A fibra em detergente neutro, FDN, consiste nas frações de hemicelulose, celulose e lignina dos alimentos, e quando corrigida para o teor de cinzas, é a estimativa preferida de conteúdo de fibra da dieta. O NRC 2001 recomenda que a FDN seja mantida pelo menos em 25% em dietas contendo milho moído como a principal fonte de amido da matéria seca dietética, o que é um valor muito baixo,
considerando que essa quantidade de FDN também pode ser fornecida através de concentrados. Além disso, como o conteúdo de FDN de uma dieta fornece apenas informações sobre suas características químicas, não é suficiente para avaliar a adequação da fibra nas dietas de ruminantes. Como combina características físicas e químicas, o conceito de fibra fisicamente efetiva, FDN fisicamente efetivo, tornou-se amplamente aceito. O conceito de FDN fisicamente efetivo leva em conta as propriedades físicas da fibra, principalmente o tamanho das partículas. No entanto, a expressão e caracterização do tamanho das partículas das forragens ou dietas é difícil, e usar forragens com grandes partículas não significa necessariamente que a dieta alimentada ou consumida pelas vacas ainda contenha grandes partículas. Portanto, analisar a distribuição das frações de partículas da dieta e dos restos é mais vantajoso e preciso para expressar o tamanho das partículas da dieta consumida do que considerar o comprimento teórico do corte ou medir o comprimento médio das partículas das forragens. Um método amplamente aceito para medir o tamanho das partículas é o separador de partículas de Penn State, PSPS. Ele permite um método rápido e prático para uso rotineiro em condições de fazenda para a distribuição das frações de partículas das dietas mistas originais e seus restos sem a necessidade de secagem. O PSPS geralmente contém 3 peneiras, que permitem a determinação de 4 frações: partículas retidas em uma peneira de 19 mm, partículas grandes, proporção de partículas que passam pela peneira de 19 mm, mas são retidas na peneira de 8 mm, partículas médias, e proporção de partículas que passam pela peneira de 8 mm, mas são retidas na peneira de 1,18 mm, partículas finas, e as partículas que passam completamente, partículas muito finas. Após pesar as frações da alimentação retidas em cada peneira e calcular suas porcentagens, é possível entender a distribuição das partículas de uma dieta específica. Medindo a distribuição das partículas dos restos várias vezes ao longo do dia e comparando-a com a distribuição das partículas da dieta, um veterinário ou nutricionista pode quantificar a seleção da dieta ao longo do dia. Usando a porcentagem de partículas em peneiras, o fator de eficácia física, PEF, com partículas no 8, ou 1,18, PEF 1,18, milímetros de comprimento pode ser calculado. Sem levar em consideração o conteúdo de FDN da dieta, o PEF de qualquer tamanho não é suficiente para descrever a eficácia física da dieta. A FDN fisicamente efetivo pode ser determinada como FDN fisicamente efetivo 8 e FDN fisicamente efetivo 1,18. Embora ambas as medidas de FDN fisicamente efetivo sejam apropriadas para dietas TMR contendo fontes de concentrados em pó ou farinha, FDN fisicamente efetivo, FF8, é mais precisa para TMR usando concentrados peletizados, porque alimentos peletizados são totalmente retidos na peneira de 1,18 mm, o que é uma má interpretação, pois os pellets compreendem partículas muito finas que passariam principalmente pela peneira de 1,18 mm. Como o pellet vai desintegrar e dissolver na boca ou no rumen sem mastigação, o PEF do pellet seco não é uma representação precisa de